Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo, ele se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa, herdarão a terra, e aqueles que for por ele amaldiçoado serão também desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita em seu caminho. Eu citei o Salmo 37, a partir do verso 21 ao 23. O grande rei Davi, falando com a pessoa ímpia, ela toma emprestado e não paga. Meu Deus, isso é coisa que acontece nos nossos dias também. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Que um cristão verdadeiro, ele não anda nesses caminhos do ímpio, né? Ele anda nos caminhos do Senhor, como está até aqui mesmo no Salmo 1, né? Vocês podem ver aqui no Salmo 1, que fala que o ímpio, o verdadeiro cristão, está dizendo aqui, ó, bem-aventurado é o homem, o varão, né? Que não anda nos conselhos dos ímpios. Então, o caminho do ímpio é um caminho muito triste. Mas que Deus abençoe a nossa audiência maravilhosa, espalhada por todo esse planeta fora aí. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor sejam com todos. Desejo toda a nossa audiência invisível um bom dia com Jesus. O programa Despertar com Jesus não é e nunca foi de igreja nenhuma. Ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Logo, 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 esse evento vai acontecer. Essa vinda de Jesus vai acontecer. E ele levará os seus remidos dessa terra. Que Deus possa abençoar cada um que vai ouvir essa programação. Eu creio que essa palavra será de muita utilidade. Muitos serão curados, muitos serão libertos, muitos serão salvos, muitos serão consolados, né? Que a palavra de Deus, ela é um consolo para aqueles que estão tristes. Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço fraternal ali para a nossa audiência ali em Moçambique, né? Eu quero, nesta oportunidade, falar um pouquinho no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Capítulo 5, do verso 15, do verso 5. 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 15. Mas nós vamos ouvir uma faixa musical com a Mara Lima. Sempre eu vou lembrar. Que Deus abençoe toda a nossa audiência maravilhosa. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição.
queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Aqui está, 2 Reis, no capítulo 5, né? Nós vemos aqui que diz assim, vamos começar aqui com o verso 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina
que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, né? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Ele está lá em Samaria. Eu preguei aqui na programação anterior sobre Eliseu lá em Samaria, né? Ele está lá em Samaria e ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: ó, vai, anda, envia, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste, levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, sabe que eu te enviei o Naamã, o meu servo, para que restaure a sua lepra. E mais sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, eu peço que vede que eles busquem a ocasião contra mim. Mas sucedeu que, ouvindo o profeta Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou-lhe dizer ao rei de Israel, para que não rasgasse as suas vestes, mas deixa vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus servos, cavalos e com seus carros, parou diante da porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro a lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes lá no Rio Jordão, e a sua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que... e dizer comigo mesmo: certamente ele sairá e porá as mãos no nome do Senhor, seu Deus, e passará suas mãos no meu lugar da enfermidade, e eu fiquei restaurado, e eu serei restaurado. Não, porventura, lá em Albana, Fapar, os rios de Damasco são melhores do que todas essas águas de Israel. Não poderia eu lavar neles, ficar purificado? Voltou-se e foi indignado. Então, chegando ele, seus servos falaram dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva e veio, se pôs diante do profeta Eliseu e disse: eis que eu tenho conhecido em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Agora, pois eu te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, cuja presença eu estou, que eu não tomarei. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Senhor Deus e Pai Celestial, aqui está
a espada de dois gumes, que ela penetra na alma, juntas e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Ela divide juntas e medula, Pai. Abençoa a sua palavra. Toma eu nas suas mãos, que eu preciso da sua graça, sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar um pouquinho que o mundo aí fora fala que tudo é igual. Eles falam assim, todas as religiões são tudo boas, são tudo iguais. Mas será que é verdade? Tudo boa e todas iguais? Não é, pode ser. Porque aqui, vocês observou que o Naamã, ele era um grande homem, mas estava leproso. E a lepra é o tipo do pecado que está dentro das igrejas. O pecado está dentro das igrejas. E o culpado é os homens chamados pastor, ministro. E nessa semana, uma membro de uma igreja, falou para mim assim, o pastor meu, ele falou que quando tiver o jogo da Copa do Mundo, é para a igreja todinha torcer para a Copa do Mundo. Eu falei para ela, Paulo chega a dizer, creio que é em 2 Coríntios, capítulo 2, ele diz, o Deus deste século cegou o entendimento. Ele está falando isso, que ele não tem entendimento. E o próprio Jesus chegou a dizer que quando um cego guia outro cego, os dois caem tudo no mesmo buraco. E a palavra de Deus diz que naquele dia, um vai ser separado para a direita, os cordeiros vão ser separados para a direita e os bodes para a esquerda. Os bodes são esses falsos que ensinam. Tem uma história que diz que onde tem um matador de ovelha, ela não vai sozinha. O bode leva ela até ali na entrada do cepo, aí ele pula para trás. Porque ele é covarde. Mas a história aqui, vamos esquecer isso por lado. A história aqui é que o Naamã, ele devia ser um grande homem. Ele falou assim, mas vem cá, lá em Damasco tem tantas águas boas, tantas águas maravilhosas, águas cristalinas. Eu acho que esse profeta, acho que ele tá louco da cabeça. Tantas águas lá maravilhosas, rios maravilhosos lá em Israel. Mandou logo mesmo mergulhar naquele rio fedorento, lodoso. Aí ele ficou indignado. Aí os seus, nem foi falado aqui, né? Os mensageiros, e falou para ele, veja aqui, o seu servo, mas vem cá, e se ele te pedisse coisa maior, você não faria? Mas é pro seu próprio bem, ó Naamã, chefe. Ele foi lá, no Rio Jordão, e eu, às vezes, eu fico pensando, né? Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, você sabe muito bem que ele poderia ter feito que nem o Naamã, não é esse mesmo? Vamos ver aqui um pouquinho para nós ser rápido, fazer aqui um esboço, porque o tempo, meia hora, é rapidinho, mas eu acredito que dá para nós. Aqui, ó, no capítulo 3 de São Mateus, a partir do verso 13, São Mateus 3, verso 13. Então, Jesus veio da Galiléia ter com João junto ao Rio Jordão para ser batizado. Jesus não poderia ter falado, peraí, eu sou filho de Deus, agora eu vou me batizar nesse rio lodento? Jesus foi lá e se batizou.
Jesus sendo o salvador da humanidade, o Filho de Deus, ele foi lá. Agora o miserável pecador, só porque ele era grande, ele não quis receber as ordenanças do profeta Eliseu. Mas, mesmo indignado, aí ele foi lá e mergulhou. Por que tinha que ser 7? Hoje aí no mundo tem uma história que 7 é o número da mentira. Mas 7 não é o número da mentira. O número da mentira é o 6. 666. Esse que é o número da mentira, tá? E ali, ele mergulhou 1, 2, 3. Cada vez que ele saía lá de dentro do rio, a cabeça cheia de lodo. Quem sabe o seu servo passava a mão no olho dele assim, para tirar o lodo. E ele ali, ele falou, mas não deu ainda não. O profeta disse que é 7 vezes. E na 7ª vez, ele saiu curado, saiu liberto. Eu digo com toda humildade de coração, eu não estou para desabafar, mas eu estou para dizer, advertir. Se fosse nos dias de hoje, você pode ver que quando ele se viu curado de uma enfermidade que não tinha quem curava, curou de uma lepra que não tinha quem curava. Não adiantava nada ele ser um grande homem, mas padecia. Aí nós vemos que depois que ele foi curado, ele foi lá levar, que nem eu vejo na mídia aí, eu recebi lá um cheque de 1 milhão, mas você sabe, foi uma oferta de caridade, porque eu orei, esses PhD, esses LLD, esse monte de dissimulado, falou assim, eu não recebi 1 milhão porque eu fui, eu orei pela mulher do fulano e ela foi curada, então eu recebi um cheque de 1 milhão como uma oferta de gratidão. Por que Eliseu não pegou a oferta de gratidão? Ah, pelo amor de Deus, meu querido. Nós vemos que Deus, quando ele manda um profeta, ele vem contra todos os dogmas, todos contra o sistema, preceito, RI das igrejas. E nós estamos na última era, que é a 7ª era. Os teólogos talvez não sabem. Nós estamos na última era, que é a era de Laodiceia, a 7ª era. E na 7ª era, Deus também mandou um profeta. Eis que eu vos envio, o profeta Elias. Ele vos converterá o coração dos filhos aos pais. Esse profeta, o William Rio Branco, ele não é o Elias. Ele veio no espírito e virtude do profeta Elias. Para aqueles que não sabem, fica sabendo que a teologia nunca mostra isso para os religiosos. O ministério de Elias, ele tem 5 vezes. Veio sobre o profeta Elias, veio sobre o profeta Elias. Eliseu foi o profeta Elias na terra. Aí veio sobre João Batista, veio sobre esse profeta, e vai vir mais a última vez. A 5ª vez, ele vai vir lá em Apocalipse 11. O profeta Elias, Apocalipse 11. E aqueles que não sabem de uma coisa, que qualquer dia desse, esses 2 homens, Moisés e Elias, eles vão estar lá em Jerusalém, e eles vão pregar para os 144 mil judeus. Eles vão morrer ali. Vai ser 3 anos e meio de pregação. Depois que eles acabarem de pregar, eles vão ser mortos e vão ficar postos na cidade santa por 3 dias e meio, vão ficar lá. Aí vai vir um espírito de vida e eles vão se levantar e vão subir ao céu. Mas eu quero dizer que nem tudo que parece é. Então, aqui nós também temos uma passagem no livro de 2 Reis 22. Vocês podem ver, o povo fala assim, não, a voz do povo é a voz de Deus. Para Deus, a voz do povo não é a voz de Deus, nunca foi. Não é assim? Quando tem um majestade aí, candidato,
ele vê aquele povão lá, ele fala, a voz do povo é a voz de Deus. Nós encontramos que aqui o rei Acabe, é primeira rei, não é segunda rei não. Aqui o rei Acabe, ele foi numa guerra e Israel estava calmo. O diabo não gosta de coisa calma, não. O diabo gosta de coisa agitada, coisa pegando fogo. E aqui, a palavra de Deus diz que Israel estava calmo, quieto, né? Aqui, a primeira Reis, capítulo 22, não segunda Rei. Primeira Rei. Vocês vão ler aqui, ó, capítulo 22. Que Acabe, ele fez uma aliança com Josafá. E o Josafá, ele era um profeta de Deus lá em Judá. E Acabe era rei de Israel. Acabe era um religioso. Para começar, ele tinha se casado com uma mulher idólatra, uma mulher feiticeira, que é a Jezabel. E aqui, diz que Israel estava quieto. Aí esse Acabe foi lá no palácio de Josafá e disse assim para ele, Josafá, você irás comigo uma peleja lá em Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, eu serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Isto é, hein? O rei de Israel falando, serei como tu és, o meu povo será como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Nós somos um só. E o concílio ecumênico é uma igreja só. É o que está para acontecer logo, logo. A união das igrejas. E aqui ele disse, mais o Josafá ao rei de Israel, não é melhor nós consultar primeiro a palavra de Deus? Hoje, infelizmente, o mundo está numa decadência espiritual, cada dia cai nos pedaços. Aí você fala para uma pessoa assim, olha, como é que você disse que você é um cristão, você é uma cristã, e você se procede assim, mas eu conversei com o meu pastor, eu conversei com o missionário, eu conversei com o apóstolo, eu conversei com o bispo, ele disse que não tem nada. Deus só quer o meu coração. Ele não tem nada, diz que não tem problema. É? Mas Josafá fala assim, não é melhor nós consultar a Deus? Um pastor que consulta a Deus, ele vence o pecado da igreja. Hoje ele não consulta mais a palavra de Deus, eles consultam o homem. O que o homem falar, Jesus diz, todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Ele falou, não é melhor nós consultar a palavra? Então o rei de Israel chegou a dizer assim, olha, vamos juntar os profetas, 400 profetas, e disse, eu irei para a peleja. Olha só, a voz da humanidade não é a voz de Deus, não. Acabe perguntou para os 400 profetas, iremos à peleja, a Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram, não, rei, não, pode subir, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. E disse, porém, o Josafá, não há ainda algum profeta do qual nós possamos consultar? O Josafá desconfiou. A mensagem era uma só. A palavra era uma só. Mas ele desconfiou. Falou, não é possível. Todo mundo fala a mesma coisa. Aí, o rei de Israel disse, olha, ainda tem um ainda. Porque quem podemos consultar ao Senhor? Mas, porém, eu me aborreço. Eu me aborreço, porque ele nunca profetiza bem de mim. Como você vai profetizar bem? No mundo pecaminoso que está caindo
nos pedaços, cada dia mais apodrecendo. Veja bem, ele nunca profetiza bem de mim, mas só mal. E quem é ele? É o Micaías. E disse o filho de Ilá, e disse Josafá, não fales assim, ó rei. Eu quero ouvir esse rei, eu quero ouvir esse profeta que você está falando. Então o rei de Israel chamou um de seus eunucos e disse, olha, você vai lá, traz depressa o Micaías, o filho de Ilá. E o rei de Israel, e Josafá, o rei de Judá, estava sentado, cada um no seu trono, vestido com vestiduras reais na praça, na entrada da porta de Samaria. E todos profetizaram nas suas presenças. Mas Ezequias, né? Ele, que é um falso profeta, ele falou assim, eu vou ser um espírito de mentira na boca desses profetas. Veja bem. Mas nós vemos que aqui no versículo 14 de 1 Reis 24, 22, eu digo, porém o Micaías disse assim, aquele povo chegou lá e falou assim, olha, você fala as mesmas coisas que os falsos falaram. Hoje o evangelho é a mesma coisa, só estão falando a falsidade, prometendo um céu que não vai existir, e lá no céu não vai existir pecado, não vai existir imundícia. E ele disse aqui, ó Micaías, vive o Senhor Deus, que o Senhor disser, isso eu falarei. O Micaías falou assim, eu não vou falar o que eles falaram, eu sei que só fala mentira. São profetas mentirosos dos infernos. E disse o Micaías, eu só vou falar o que o Senhor colocar na minha boca. E vindo ele ao rei, o rei disse, Micaías, o Acabe já até sabia o que ele ia ouvir da boca de Micaías. Micaías, veja bem, e disse, Micaías, nós iremos a Ramote de Gileade para a peleja, ou nós deixaremos de ir? E ele disse, não, pode subir, sobe, você vai ser próspero, pode ir. Tem a vontade permissiva de Deus e a vontade perfeita. A vontade perfeita de Deus é quem não pode. Quando o homem e a mulher insistem muito com Deus, ele tem a vontade permissiva. E aqui, Deus fez a vontade permissiva de Acabe. Veja bem, e vindo ele ao rei disse, Micaías, iremos nós a Ramote de Gileade, a peleja deixaremos de ir. E ele disse, sobe e será próximo, porque o Senhor vai entregar na mão do rei. E o rei lhe disse, até quantas vezes eu te conjurarei que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, eu vi o povo de Israel todos dispersos pelos montes como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor, este não tem o Senhor, e torne cada um para suas casas em paz. Então o rei de Israel disse para Josafá, eu não te falei que ele nunca fala bem de mim, nunca profetiza bem de mim, senão mal? Então disse ele, ouve as palavras do Senhor. E vi o Senhor assentado. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto dele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda, e disse, quem vai induzir Acabe? Aí veio o espírito do diabo, e induziu Acabe, foram para a guerra, e lá mesmo ele ficou. Hoje as igrejas estão prometendo casa em condomínio, você dá um cheque de 1.000 e Deus vai te dar 3. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é, toma a sua cruz e segue-me. Que Deus abençoe. Que vocês sabem de uma coisa, não é a mesma coisa. Só um segundinho, aqui que nós estamos falando, parece ser a mesma coisa.
Jesus lá em São Mateus 28, 16 diz: ide, portanto, ensinar todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, é a mesma coisa era de Atos 2, 37, 38? Não é. É a mesma coisa de Atos 8, 16? Atos 10, 48? Atos 22, 16? Não é a mesma coisa. Não fica pensando que o parecer é. Que Deus abençoe. O meu muito obrigado. E tenham todos uma ótima semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo.